Dessa vez falaremos sobre dramas e conflitos e o impacto que eles têm na nossa vida, um vício emocional que pode ser bem comum e de fato impacta diretamente nos nossos relacionamentos. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento e eu gostaria de te dar um aviso breve. Primeiro, esse vídeo não substitui a presença de um psicólogo e muito menos o processo terapêutico. Então é importante que você entenda isso para que você não trabalhe esse vídeo como algo de autoterapia e sim num caráter educativo. O que são vícios emocionais? Vícios emocionais são padrões repetitivos de comportamentos e estados emocionais que por vezes nos geram alívio ou prazer momentâneo, mesmo que sejam prejudiciais. Quando a gente fala dos dramas e dos conflitos como vícios emocionais, olha só o impacto que eles têm nos nossos relacionamentos. Eu não preciso nem ir muito longe. Imagine que você é uma pessoa que tá tudo tranquilo e você não consegue ficar na paz. Ou você sai de um relacionamento tóxico, entra em um relacionamento saudável e aí você começa a sabotar teu relacionamento saudável porque você se acostumou tanto com o caos, se acostumou tanto com as brigas, com os comportamentos narcisistas muitas vezes do outro, que você simplesmente não consegue viver na estabilidade, na calmaria. Uma pessoa que é viciada em drama e conflito, ela tem alguns pontos característicos. Primeiro, ela tem padrões de pensamentos negativos, ela tem a busca pela catastrofização das situações, ela busca sempre a discordância, ou seja, ela sempre quer transformar um ambiente que é pacífico em algo caótico. E mais do que isso, ela busca muitas vezes a validação externa. E a validação externa aqui não no sentido de elogio não, tá? É muito mais no sentido de atenção. As pessoas que normalmente fazem drama é porque elas entenderam que para elas receberem a atenção, elas precisavam fazer dramas ou então gerar conflitos. Olha o quão perigoso isso é, porque isso chega a ser até manipulativo. Quem nunca fez um draminha e recebeu atenção? Afinal de contas, uma coisa é quando você faz ele no sentido de saudável. Outra coisa é quando você faz ele, utiliza do drama, porque você já se tornou uma pessoa viciada emocionalmente em fazer drama para ter a atenção de terceiros. Aqui mora um grande perigo, porque você tem causas importantes que prejudicam o seu relacionamento, especialmente no que tange a manipulação. Veja, eu não estou falando de influência. O processo de influência e manipulação, eles são um fio dental de distância, onde, de um lado, você tem a utilização de artefatos para que o outro haja da forma que você quer, isso é a manipulação. E outra coisa é você influenciar, você dá todas as opções para a pessoa e falar a tua opinião. Poxa, eu acredito que aqui faça mais sentido. Isso é influência. Então tem uma linha muito tênue entre manipulação e influência. E olha só, eu reservei aqui alguns exemplos práticos de vícios de pessoas que têm em drama e conflito. Primeiro, discussões sem motivos. Aquela pessoa que tá tudo em paz, mas ela dá um jeito de criar uma briga, de trazer um conflito, de trazer muitas vezes algo do passado para o presente para criar uma catastrofização e a partir daí você tem uma discussão, uma tensão desnecessária. Segundo, comunicação destrutiva. É a incapacidade que você tem, que a pessoa no caso tem, de lidar de forma assertiva, de forma clara e coesa, estabelecendo limites muitas vezes. Olha, cara, eu realmente acho que isso daqui não tá legal. Você trazer clareza sobre as situações sem gerar uma dramatização. É aquela pessoa literalmente que faz um lamaçal num copo de água. Então você pode sim ver o copo de água meio cheio ou meio vazio, mas essa pessoa que gosta do drama, ela sempre faz a tempestade acontecer nesse copo d'água. E por último,
autossabotagem. Por quê? Porque uma pessoa que ela é viciada em drama, ela dificilmente vai se manter em um relacionamento saudável. É muito raro, a não ser que a outra pessoa do relacionamento tenha uma inteligência emocional descomunal, um nível de inteligência emocional absurdo, porque de fato, uma pessoa que é saudável emocionalmente, que é inteligente emocionalmente, lidar com uma pessoa que é viciada em drama e conflito é muito difícil. É muito difícil, de certa forma até insustentável, se você quer viver uma vida pacífica, uma vida em paz, uma vida de fato progressiva. Então, eu selecionei aqui também, para a gente continuar esse entendimento, algumas causas desses vícios emocionais, desse vício emocional do drama e do conflito, por exemplo. Primeiro, você tem traumas emocionais, ou seja, você tem experiências dolorosas que não foram processadas, portanto, elas criam um sistema de autodefesa. E muitas vezes, um sistema de defesa no contra-ataque. No contra-ataque, muitas vezes verbal, machucando o outro. Você tem padrões familiares, que são comportamentos aprendidos, ou seja, poxa, a minha mãe, desde pequeno, não é a minha mãe, só um exemplo. Você aprende desde pequeno, poxa, se meus pais, minha mãe sempre fez drama para chamar a atenção, você vai entendendo esse padrão e repetindo, porque o seu ambiente familiar foi trabalhando isso na tua infância até que você entendeu que isso faz parte de um relacionamento. Então você precisa começar a entender que o drama e o conflito, ele precisa ser primeiro desconstruído, porque nós aprendemos por visão, por repetição, e então quando nós fazemos um drama, nosso pai vem dar atenção, nossa mãe vem dar atenção, a gente reforça isso no cérebro. Aí eu faço novamente, tenho atenção novamente, faço mais uma vez, tenho atenção novamente. E aí eu crio um padrão. Para eu desfazer esse ciclo, a gente vai falar sobre isso lá no final. Nós temos também, então, insegurança, que gera uma baixa autoestima, um medo de abandono, muitas vezes, que muito mais alimenta comportamentos viciosos do que um sistema de defesa, tá? Então, esse medo do abandono, ele literalmente faz com que você tenha um comportamento narcisista, com que você tenha um comportamento, e aí eu gosto até de lembrar dessa parte manipulativa. Uma pessoa que ela entende do drama, que ela tem o vício emocional do drama, ela sabe muito bem utilizar isso em momentos estratégicos. E aqui que tá, você tem que ter um cuidado muito grande com a pessoa que faz drama e gera conflito o tempo inteiro, porque essa pessoa ela tem a capacidade estratégica de utilizar desse artifício em momentos que ela precisa da tua atenção, em momentos que ela quer te trazer para perto. E isso gera o último ponto aqui que eu tinha estabelecido, que é a carência afetiva, que é a busca desesperada por esse controle de atenção, controle da narrativa muitas vezes. O problema é que isso tem um impacto, tá? E esses impactos eu basicamente direcionei eles em 3. Primeiro, a desconfiança, porque se eu tenho um ambiente de suspeita constante, ele impede que eu gere conexões saudáveis. Por quê? Porque eu tenho uma dramatização o tempo inteiro, eu tenho inverdades sendo trabalhadas aqui, então eu não consigo confiar plenamente. E a base primordial de um relacionamento envolve confiança. Mais do que, logicamente, a admiração, que faz parte ali dos elementos da paixão, do amor, mas a confiança, ela é primordial. Eu não faço negócio, eu não falo com quem eu não confio, eu não tenho como ter um relacionamento com quem eu não confio. Perceba, eu tô falando de um relacionamento, de um nível de relacionamento de intimidade, não de um colega de trabalho, tá bom? Isso daqui é importante a gente estabelecer. Então eu tenho uma instabilidade, por quê? Porque eu não sei quando aquela outra pessoa vai estourar, então o outro ele fica ali o tempo inteiro pisando em ovos, e aí isso gera uma dificuldade no relacionamento. Terceiro, você tem separações, então você tem relacionamentos que tendem a terminar por um desgaste emocional. Afinal de contas, como eu falei,
como uma pessoa emocionalmente saudável fica em um relacionamento em que o tempo inteiro se tem brigas, o tempo inteiro se tem conflitos, dramatização extrema. A pessoa que ela é inteligente emocionalmente, ela vai lá no segundo pilar da inteligência emocional, que é a autorregulação emocional. O que é isso? Equilíbrio emocional. E aí ela faz uma vez, ela é equilibrada emocionalmente, numa segunda briga, já tem um outro problema, na terceira, na quarta, e normalmente quem tem um alto nível de inteligência emocional é considerado uma pessoa fria. E ela é muito atacada por uma pessoa que tem o drama e o conflito como um vício emocional. Isso é muito importante, porque às vezes a gente não se dá conta do como esse vício em drama, em conflito, ele impacta os nossos relacionamentos. Então, por isso, eu resolvi colocar aqui, como os vícios emocionais relacionados a drama e conflito se manifestam. Busca pela negatividade, atenção constante por emoções como tristeza, raiva, ansiedade, dificuldade de imposição de limites, ou seja, você rejeições, limites que são interpretados muitas vezes como ameaças. A pessoa que ela tem a dramatização, o conflito como um vício emocional, ela rejeita limite. Ela não quer ser rejeitada. E quando ela é rejeitada, ela faz drama para ter atenção, para que a outra pessoa ela mude a visão dela. Então perceba como isso é manipulativo. Ela interpreta tudo isso como uma ameaça e principalmente acaba com o teu próprio bem-estar. E por último, isso se transforma em um ciclo vicioso. Por quê? Porque ela transforma um comportamento autodestrutivo em um padrão de comportamento. E a gente lembra lá no modelo cognitivo, um padrão de comportamento gera um resultado. Um resultado gera um novo evento gera uma nova emoção um novo sentimento, que é a interpretação das emoções. Esses sentimentos geram novos comportamentos e aí você tem o ciclo do modelo cognitivo completo. Lembrando, esse é o modelo cognitivo da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. E então, a chave de ouro que eu deixei aqui. 3 pontos de como superar esse vício emocional, do drama e do conflito. Primeiro, reconhecimento. Primeira coisa é você identificar que você é uma pessoa que dramatiza, que de fato extrapola nos momentos que não necessita. Você entender que seus padrões repetitivos de drama, eles são autodestrutivos, mas não só autodestrutivos para você, mas também para as pessoas ao seu redor. Eles são, inclusive, falha de autoconhecimento, que é o primeiro pilar da inteligência emocional. Então, primeiro passo para a gente superar esse vício, reconhecimento, trazendo autoconsciência através do autoconhecimento, primeiro pilar da inteligência emocional. Segundo, estabelecimento de limites, definir de fato as fronteiras saudáveis que fortalece tua autoestima. Poxa, aqui fulano entra, aqui fulano não entra. Você precisa aprender a dizer não. Não porque você é uma pessoa ruim, mas porque você precisa determinar um limite que as pessoas vão acessar você. Justamente para você quebrar esses ciclos de dependência emocional. Você já tem um autoconhecimento como um primeiro passo. Segundo, você estabelecer esses limites. Você vai estabelecer eles porque você sabe suas forças. E aqui você vai ser atacado na tua identidade. Poxa, mas fulano tá muito frio. Fulano isso, fulano aquilo. Não, se você é uma pessoa que se autoconhece, que tem um autoconhecimento, não, eu sei que sou uma força, eu sei que as minhas fraquezas são essas, essas e essas. Então você não começa a aceitar qualquer feedback. E terceiro lugar, apoio profissional. Aqui eu volto a ressaltar. Eu trabalho com vocês do ponto A para o ponto B, porque eu sou um mentor de desenvolvimento pessoal. Mas tem a pessoa que trabalha do ponto A para o ponto A-, que é o quê? O teu passado. Esse profissional é o psicólogo, é o terapeuta, beleza? Você pode fazer autoterapia? Pode, mas com um profissional você vai chegar muito mais rápido.
Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.